1 Crônicas 11, a partir do versículo 15, diz assim: E 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão. O exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte. E o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: que me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas a derramou ao Senhor e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não quis beber. E isto fizeram aqueles 3 homens. Agora eu peço que abram o livro de Samuel, capítulo 5, livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo número 17, que diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que estavam a partir do versículo 17, 2 Samuel 5, a partir do versículo número 17, diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Porque, ouvindo Davi, desceu a fortaleza, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-me-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens o tomaram. E os filisteus tornaram a subir, se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Poder sentar-se, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, esses 2 textos, eles trazem para nós uma lição, um aprendizado muito interessante. Estava meditando essa semana sobre essa passagem, estava preparando uma mensagem e não queria fazer uma mensagem muito extensa, e peguei 2 textos que eles se completam, porque dentro daquilo que eu tenho por interesse de falar,
porque Deus colocou no meu coração e eu desejo estar compartilhando com vocês algo que falou de uma forma profunda para mim. Falou de uma forma profunda porque eu consegui ver nesses textos algo que é necessário para que possamos estarmos fortalecendo as nossas vidas e entendendo como nós estamos em um contexto espiritual, sujeitos a até passarmos por situações como essas, que servem também para o nosso amadurecimento, para fortalecimento da nossa fé, como também serve para que nós possamos estarmos apoiados, convictos daquilo que estamos sujeitos a fazermos e sermos vencedores através da palavra do Senhor que está conosco. E o culto da vitória nada mais é para isto, para trabalhar na mente de cada um de nós, o Espírito Santo nos motivando a estarmos de pé em meio aos embates da vida. E às vezes nós estamos apegados, muitas das vezes, a recebermos a bênção e sairmos daqui já com o problema resolvido. Mas eu quero dizer que aqui é o lugar de você estar entendendo o contexto em que você se encontra e que você precisa tomar posse de algumas coisas, porque não é uma forma instantânea de aqui o pastor vir, um presbítero vir, um diácono, uma diaconisa, um membro até usar a palavra, dar um testemunho e você receber instantaneamente aquilo que você está como propósito. Todas as coisas aqui se completam. Deus usa desde o louvor, desde a palavra do dirigente, desde ao momento dos testemunhos. E quando você senta para poder ouvir a palavra, nós temos o hábito de dizermos, né, que a palavra é a melhor parte do culto, né? E a gente vai falando, e parece que a gente pega aquela parte, a cereja do bolo, né? Como alguns dizem, né? E tem gente que diz, eu não gosto de cereja, nem bota ela em cima do bolo, que eu como o bolo, mas deixa a cereja, né? Tem alguns que pensam assim. Então eu comecei a pensar, será que Deus ele vê a palavra, né, a ministração da palavra como sendo realmente a parte principal, e a gente está fazendo as outras partes como sendo secundária, ou todas as partes elas se completam para que realmente Deus esteja operando? Desde o momento que você vem, dobra o seu joelho, intercede pela ministração da palavra, pelos louvores, desde o momento em que você também chega aqui e dá um testemunho, e o seu coração está alegre, ou mesmo triste, você chega aqui e diz, irmãos, ore por mim, porque eu estou triste, porque aconteceu uma fatalidade, e aqui eu preciso das orações de vocês, e você chega a dar um testemunho de algo que foi triste, mas que você crê que Deus vai mudar a história, e aí amanhã você vem e conta, olha irmãos, vocês oraram, e eu voltei para casa, e aquilo foi resolvido, e no outro dia você testemunha. Por quê? Porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu, por exemplo, eu recebi uma notícia triste, eu estava já a entrar no consultório, e eu recebi uma mensagem da minha irmã, um primo meu faleceu hoje, e é uma pessoa que a gente amava, né? Tivemos muitos momentos juntos, ele não deixou de me visitar quando eu estava por lá, sempre ele ia na casa da minha mãe, visitar minha mãe, dos primos, né? Dos irmãos, ele era o mais chegado, aquele que mais se preocupava, né? De estar dando atenção. E ali eu recebi aquela mensagem, na hora que me chamou o meu nome para entrar no consultório, eu estava com o celular, lendo a mensagem, eu parei na porta do consultório, ele olhou para mim e disse, que foi? Eu falei, acabei de ter uma notícia, falecimento de um primo. Ele disse, sinto muito. E ele ficou ali bem gentil, sentei, fui atendido, né? E agora eu estou aqui, né? Então, assim, nós aprendemos que existem momentos, e eu queria falar sobre esses momentos. Eu queria falar sobre Davi na caverna de Adulão. Eu não sei em que caverna tu estás, eu espero que você consiga entender que às vezes até Deus permite que você esteja numa posição. Eu não sei também como você vê a caverna. A caverna de Adulão, né, era vista como uma caverna de refúgio, caverna de segurança, de proteção, uma caverna que trazia para Davi também, e trouxe para Davi, para o rei Davi, experiências, porque até então ele não era rei, mas ele foi ungido e vai para aquele lugar de refúgio.
porque havia o interesse de Saul em matá-lo. Mas esse texto que nós lemos é um texto muito interessante, porque ele fala que no momento em que Davi foi ungido, os filisteus, ao saberem, foram para pelejar contra Davi. Diga para o seu irmão: a unção de Deus incomoda as trevas. Quando nós estamos recebendo a graça de Deus, a unção de Deus sobre a nossa vida, os nossos inimigos ficam furiosos e querem guerrear contra nós, para que possa impedir o que Deus quer fazer através de mim, através de você. E aí eu quero dizer isso para você nesta noite. Você está no culto da vitória. Deus tem chamado você para ser um vencedor. E Satanás tenta roubar a bênção sobre a sua vida, querendo guerrear contra você. E Davi estava passando por um momento que já tinha a perseguição de Saul. E agora ele vai para a caverna de Adulão. E ali, enquanto ele estava ali isolado, aparentemente, né? Talvez alguns pensam, é o fim, né? Onde fulano está agora, né? Mas eu quero dizer que na experiência de Davi, enquanto ele estava ali naquela caverna, algo diferente aconteceu na vida de Davi. O texto diz que teve algumas pessoas que estavam com Davi. Davi não estava só. E aquela caverna era um lugar de refúgio, porque existiam algumas pessoas que eram fugitivos, segundo a história, e iam para aquela região montanhosa e se escondiam ali. E Davi começa a liderar alguns que eram perseguidos, alguns que eram rejeitados, alguns que eram excluídos, alguns que eram tirados pela sociedade, porque foi visto como malfeitor, alguém que deixou de cumprir, quem sabe, algo que era importante da lei, ou alguns que foram injustiçados e foram jurados de morte, e fugiram para ali, para aquele local chamado Caverna de Adulão. E diz o texto que Davi, estando ali, chegou um momento que Davi desejou beber água. Davi estava em um lugar ermo, um lugar distante, isolado de Belém, e o seu coração fez voltar-se para o lugar onde havia fontes que poderia assim saciar sua sede. Para quem sabe que já esteve em algum lugar alto, sabe que quando chove, naturalmente a água que corre, ou mesmo a brisa perante a noite, sempre o pé do morro ou o pé da rocha sempre tem uma umidade, ou tem alguma vegetação que possa produzir algo que você possa tirar de sumo para você alimentar-se. Por certo, Davi tinha como beber, mas não aquela água que faria com que ele pudesse saciar com tanta alegria, com tanto regozijo, porque ele conhecia outras fontes, e ele sabia diferenciar o que é bom. Diga para o seu irmão: nós sabemos diferenciar o que é bom, e nós vamos em contra. Nós vamos em contra, meu irmão. Nós vamos buscar, nós vamos no sentido de nos apoderar daquilo. Ainda que a gente não consiga agora, mas nós já estamos desejando, e pela fé nós estamos caminhando para isto. Mas é preciso que tenha pessoas que possam estar conosco, que tenham uma percepção, ou que vejam a importância daquilo que nós estamos almejando, que não é somente para luxúria, mas é para a nossa subsistência, coisas que são importantes para que possamos estar aqui, e nós estamos correndo atrás dessas coisas. E diz o texto que Davi desejou beber daquela água, e esses 3 do meio de 30 capitães, 3 deles se levantam e saem sem dar uma palavra, e vai lá, atravessa as fronteiras, pega a água, traz para Davi, e Davi pega aquela água ali, e naquele momento ele diz: eu não vou beber, porque eu sei que isso aqui custou o sangue de vocês, ainda que vocês não tenham morrido, mas o risco que vocês, com outras palavras, eu estou tentando aqui traduzir o sentimento que ele teve, os riscos que vocês passaram.
eu não sou digno de poder beber isto. E ele, em louvor ao Senhor, ele derrama sobre a terra. Irmãos, essa atitude que Davi teve me fez ver algumas coisas. Em primeiro lugar, Davi começou a ver que no meio daqueles que estavam ali, tinham pessoas que estavam dispostos a lutar até as últimas consequências para conquistar aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Você não está só. Deus tem levantado pessoas para estar com você. Você não está sozinho nessa caminhada, meu irmão. O Senhor tem levantado homens valentes, mulheres valentes, que estão pelejando, intercedendo, que estão pelejando, dando uma palavra favorável ao seu respeito. Mas eu consigo ver algumas coisas que são fundamentais, irmãos. Que não somente Davi conheceu os seus guerreiros, os seus soldados, ou aqueles que ele estaria liderando, mas muito mais que isto, Davi estava testemunhando de que ele estaria ali se colocando numa posição de servo também, e atribuindo ao Senhor toda a glória, mas não estava trazendo para si, não estava usurpando, nem querendo estar diante daqueles que eram voluntários para darem até as suas vidas por ele. Mas ele não estaria ali para poder explorá-los, mas ele estava certo que estava ali para poder, juntamente com eles, fazer a diferença. E ali eu tenho certeza que outros começaram a ver o testemunho, a liderança, a postura que este homem começa a ter, no meio de muitos que, segundo a história diz que ali haviam homens que eram homens rejeitado pela sociedade, mercenários, homens que não eram dignos da sociedade, mas Davi começou a influenciá-los, a mudá-los e levá-los a ter uma visão do projeto de Deus. E o que acontece é que quando nós olhamos aí para o livro de Samuel, que nós acabamos de ler, os filisteus, eles se levantam para guerrear contra Davi, ao saberem que Davi foi ungido rei. Às vezes, irmãos, nós estamos habituados a ver somente a glória da posição daqueles que Deus coloca na frente, mas não estamos percebendo as lutas travadas que existe com todos aqueles que Deus levantou para estar na dianteira da obra. Nós não sabemos como é difícil, mas o bom, irmãos, é que nós não estamos só. Deus levanta pessoas para estarem conosco, e nós podemos contar com essas pessoas que são confiáveis, pessoas tementes a Deus, pessoas que são comprometidas com o seu reino, pessoas que demonstram para nós, no nosso relacionamento, que estão conosco, trabalhando por um ideal, que é o reino de Deus. E eu queria compartilhar com vocês, que na caverna de Adulão, Davi teve experiências com Deus, mas também teve experiência com homens que fizeram juntamente com ele com que a vitória chegasse. Adulão, local de refúgio, a caverna, onde revela a Davi a entrega e a total dependência de Deus e dos seus comandados, o total reconhecimento de que tudo isso provinha de Deus e não de seus méritos. Eu escrevi isso aqui, que eu consegui enxergar isto. Tudo dependia da providência e da provisão de Deus. Deus levanta pessoas para poder trazer para você. Deus tira daqueles que não estão glorificando o nome dele e dá a você. E ele levanta pessoas que não têm nada,
de repente ele abençoa para partilhar. E nesta caverna, meus irmãos, a gente consegue enxergar algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, neste lugar de refúgio. Aqui pode ser o adulão da sua vida, pode ser a caverna, o local de refúgio. Aqui pode ser o lugar onde você vai sentir a coragem para poder entrar nesses desafios que a vida lhe proporciona. Quando nos refugiamos em Deus, Ele nos mostra com quem realmente podemos contar. Lugar de refúgio é o lugar de visão daqueles que merecem a sua confiança. Porque no lugar do refúgio é o lugar onde você está orando, é o lugar onde você está chorando, é um lugar onde todos se conhecem, porque todos estão no mesmo nível. Não existe maior e menor. Ele estaria ali no lugar porque ele estava como fugitivo, como alguém que estava prestes a morrer. E os que estavam ali também estavam como fugitivos. Mas em meio daqueles que eram discriminados, Deus confirma o teu chamado. E houve-se o anúncio para os filisteus, e que ainda mesmo assim, Davi foi ungido. Porque não importa, meu irmão, a sua família, não importa quem é teu esposo, a tua esposa, quem é os teus filhos, nesta hora importa é como Deus lhe vê. Não importa o que você tem, porque tudo que você talvez pensa que tenha, nada é seu, tudo é dele. Ninguém leva nada. Mas neste local de refúgio, quando nós nos refugiamos nele, em Deus, Ele nos mostra com quem realmente nós podemos contar. Em segundo lugar, quando nos refugiamos em Deus, não damos um passo sem a sua aprovação. No versículo 19, diz assim: Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei eu contra os filisteus? Quando nós nos refugiamos em Deus, nós não fazemos nada sem consultar a Ele. Muitas das vezes nós estamos querendo tomar vitória, tomar posse das coisas, mas não perguntamos a Deus: Deus, isto aqui é para mim? Ou é para o meu irmão? Aí você até recebeu. Tem coisa que você recebeu, mas não é para você. Pastor, que negócio é esse? Mas eu recebi. Eu já passei por essa experiência de eu receber determinada coisa e eu não ficar, porque eu sabia que não era para mim. Eu só fui um canal. Eu estava indo em um bairro chamado João Alves Filho, e tinha um irmão que dirigia a obra, mas eu era meu vice, e eu disse: meu santo, vamos ali. Às vezes eu pego os irmãos em coisa boa, chamando para ir ali, e às vezes eu pego em coisa que é peleja. E alguns ficam até perguntando onde. Quando faz muita pergunta, aí eu digo: deixa. Mas quando embora, eu digo: esse é um disposto mesmo. Eu vou contar duas experiências. Uma vez eu ia pegar umas barracas, que nós estávamos fazendo um trabalho na igreja, e eu falei com a escola tinha várias barracas, umas barracas boas, ela doou para a igreja, para nós fazermos um evento na frente da igreja. Eu chamei aquele irmão na igreja, um jovem, eu disse: irmão, vamos ali. Bora, pastor. Onde é? Eu disse: é numa escola. Aí entrou no carro, nós fomos. Irmãos, aí peguei uma pista, asfalto, uma beira de pista, como
Era uma via movimentada mesmo, de acesso, a gente chama aqui, as BRs que não são federais, tem as BRs estaduais, né? Tem uma dessa. Irmão, eu não vejo bem. Mas quando eu venho com o carro, irmão, eu vi uma nota no meio da pista. Eu aí freiei. Aí que vai, pastor? Eu disse, lá atrás tem um dinheiro. No meio do asfalto. Aí ele, o senhor viu? Eu disse, vi. Aí ele pegou e parei o carro, ele foi lá, pegou. Aí entrou no carro, toma, pastor. Eu disse, não, é seu. Não, pastor, mas o senhor que viu? Eu disse, não, é seu o dinheiro. Aí ele olhou, era R$10. Isso faz tempo. Aí ele, pastor, que bom. Aí eu, sabe por quê? Porque você foi voluntário. Eu vi esse dinheiro dirigindo. Eu nunca imaginei que ia ver aquele dinheiro dirigindo. Eu para dirigir, eu não vi um cone. Eu derrubei um cone, irmão. Um cone. Eu ia para a pendência aí no meio de uma BR. Os caras estavam fazendo serviço na pista e botaram lá durante o dia e a noite não tiraram. E tem um monte de cone porque eles asfaltaram a metade da pista, outra metade eles deixaram para ser asfaltada. E aí eu disse, Jesus, que é isso? Aí derrubando todos 2 cones, Rebeca e a Chile, pôs o carro, não vi os cones, tudo escuro. Eu estava cansado, viajei tanto, não vi os cones, mas nesse dia Deus mostrou. Aí ele foi lá e pegou. Ele disse, você foi voluntário disposto, nós vamos ali pegar umas coisas. Foi umas barracas, aí tem umas partes de ferro pesada, e eu com ele sozinho pegamos. E ele bem disposto, esse menino. Ele ficou tão alegre com aquele dinheiro, passou-se. Outra vez, aconteceu um outro fato. Eu disse, irmão, isso lá em Aracaju, nós vamos fazer uma visita ali a fulano. Aí, irmão, vou não. E ele naquela relutância, eu disse, vamos, meu santo, eu estou com desejo de visitar o irmão Joel. Pai, não estou querendo ir não, insisti tanto, eu não queria ir só. E ele, pela minha insistência, ele foi. Cheguei na casa do irmão Joel, da minha casa para a casa do Joel, do bairro onde nós morávamos, era um pouco distante. Por isso ele não queria ir. Mas eu fiquei incomodado querendo visitar aquele irmão. Peguei o carro. E quando eu cheguei na casa do irmão Joel, a sua esposa, Nira, disse assim para mim, meu amado, eu estava tanto querendo lhe ver. Eu digo, diga, eu tenho um negócio que a gente ganhou. Não foi, Joel? Amor, foi, não foi? Foi. A gente ganhou um negócio e eu estou lhe dando. Eu disse, o quê? A gente comprou numa panificação ali, a gente botou um papel e a gente ganhou no sorteio um fogão novo, na caixa, leve que é teu. Eu disse, minha santa, eu não estou precisando de fogão, meu fogão tá bom. Aí ele olhou assim para ela e disse, eu estou precisando. Aí eu tinha uma coisa em cima do carro, rec, né? Botei em cima, lá amarramos, ele ficou tão feliz, né? Aí levamos lá para a casa dele, né? Então, irmãos, fizemos a visita. Era algo que estava reservado para mim, mas se eu não estou precisando de fogão. E ele disse, mas eu estou. Eu digo, então é teu. Então tem coisas, irmão, que Deus está lhe dando, mas não é teu. É para quem crê. E para quem está na dependência de Deus, que não fica com o zoião quando o irmão está sendo abençoado, quando tem no coração a visão de repartir, quando está disposto a viver o evangelho genuíno, então não vai faltar, porque quando você estiver faltando, Deus vai levantar outro. Seu coração não está preso nessas coisas. É assim, irmãos, que as coisas acontecem, porque Deus cuida de nós. Então, quando nos refugiamos em Deus, nós não damos um passo sem a sua aprovação. E Deus começa a mostrar que quando é para ir, é para ir. Quando é para parar, é para parar. Se é para entrar na peleja, entre, mas entre sabendo como é que você vai estar entrando. E Jesus nos ensina isto. Não entre em peleja para perder, meu irmão. Pastor, o que é que o senhor está dizendo com isso? Baseado em quê? Lucas capítulo 14, versículo 28. Vamos ver o que é que diz. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar?
para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: o homem que começou a edificar não pode acabar. Ou qual rei que, indo entrar em uma guerra contra o outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renunciar tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Você não pode entrar numa peleja para perder. Ou tu se rende, porque você sabe que a peleja que tu está entrando não é de Deus, é Deus permitindo que você se renda, se quebrante. Você vai entrar, vai perder. Vai lutar contra Deus, tu vai perder. Vai lutar contra a verdade, tu vai lutar, vai perder. Se renda, meu irmão. Vai lutar contra o pastor, contra o presbítero, contra o diácono, contra aqueles que Deus levanta para poder cuidar de você. Tu vai perder. Se renda. É isso que ele está dizendo. Agora, se você vai entrar numa peleja, olhe. Se você vai entrar numa peleja que tem 10.000, você vai olhar se com 5.000 que você tem de guerreiros, você vai vencer os 10. Se você vê que você não vai vencer, você se rende. Então o crente não entra em peleja para perder. Se ele está entrando numa peleja, Deus está permitindo que você entre na peleja, se renda. Pastor, vem cá, mas é uma peleja com o inimigo que eu estou travando lá no trabalho, na escola. Você vai se render ao inimigo? Não, vai se render a Deus. Deus, eu vou perder para ganhar. Eu não vou entrar nessa peleja, porque eu sei que se eu entrar, eu vou entrar na carne. Então deixa ele achar que ele está ganhando. Aí você se rende ao Senhor, se submete à permissão de Deus, fica em silêncio e aguarda como Deus vai agir. Davi fez isso. Olha, Deus, é para mim entrar nesse negócio. Eles estão aí, cercaram, estão em Refaim. A região está fechada, não tem como descer. Ele fala com Deus. Aí Deus diz o quê? Suba contra eles. Ou seja, avance. Claro que ele estava em cima, desça, avance. Esse suba contra ele é avance. Após ele ouvir a voz de Deus, aí ele vai. O que nós precisamos fazer é isso, irmão. Consultar ao Senhor para entrarmos na situação que se encontra, nos problemas que estão para ser resolvidos, nas lutas que nós ainda estamos perdendo porque não nos rendemos ao Senhor. Aí você vai ficar recebendo oração, você recebendo oração, não está acontecendo, vou começar a campanha de novo, mas é porque Deus está lhe mostrando que é hora de você descer, é hora de você se quebrantar, orar mais, é hora de você se consagrar mais, é hora de você estar no lugar de refúgio, na casa de Deus. Aí você vai conseguir ver que na casa de Deus, Deus vai falar com você, você vai ouvir Deus, Deus vai levantar pessoas para entrar nessa guerra com você. Você vai compartilhar com pessoas, trocar experiências, porque o convívio na caverna de Adulão fez com que estes guerreiros de Davi se manifestassem, porque conheceu a Davi, viu como Davi agia, porque quer conhecer alguém, ande junto, more junto, durma junto. E Davi estava tendo este relacionamento com estes guerreiros que se levantaram em meio a um desejo que ele teve, arriscaram suas vidas, mas mostraram que estavam dispostos a se submeterem à sua liderança. E às vezes a gente olha, irmãos, pessoas que dizem: pode contar comigo, pastor, pastor, eu estou aqui, eu quero fazer. Aí quando chega a hora de fazer, cadê? Murmura, acha a exigência demais, porque está sendo orientado a fazer da melhor maneira. Faça assim, irmão,
que dá certo, fica melhor. Você já viu algum cozinheiro treinando um auxiliar de cozinha? Como é? Ele mostra fazendo. Em terceiro lugar, meus irmãos, para nós fecharmos, quando nos refugiamos em Deus, não haverá barreiras inimigas que não possam serem transpostas. Quando nos refugiamos em Deus, não haverá barreiras inimigas que não sejam transpostas. As barreiras estavam lá, não tinha como descer naturalmente, transitar para Belém. Havia um impedimento, porque estavam os filisteus ali fechando a passagem. E eles estavam refugiados lá na caverna de Adulão. Mas quando há esse refúgio seguro, quando há essa posição de Davi com relação de total dependência de Deus, ele não estava firmado naqueles homens que estavam ali, não. Claro que ele estava conhecendo quem eram aqueles que estavam com ele, como nós conhecemos os irmãos. Mas a confiança de Davi não estava nesses homens. Mas foi importante para ele conhecer e ver Deus exaltando ele com as pessoas que estavam à sua volta. Pessoas que foram transformadas de propósito, de visão. Eram fugitivos. Eram colocados à esquerda da sociedade. Mas começaram a surgir como sendo capitães. Veja que ali foi separado 30 como capitães. Dos 30, 3 mostram atitudes diferentes. Quando nos refugiamos em Deus, não haverá barreiras inimigas que não sejam transpostas. Quando nos refugiamos em Deus, fazemos tudo como Ele tem ordenado em sua palavra. Quando nós nos refugiamos nele, nós fazemos conforme a palavra de Deus. Você se refugia no Senhor, amém? Versículo 25 diz: e Deus e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado. A gente quer vitória, mas estamos fazendo como o Senhor tem ordenado? Quando nós estamos fazendo como o Senhor tem ordenado na sua palavra, a vitória é certa. Pastor, mas eu já estou na fila há algum tempo. Volto a dizer, você vai continuar na fila se você não entender que você tem que obedecer. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Porque obedecer faz com que você faça essas ações com regozijos, não com pesar, não chateado, não porque o pastor está dizendo, não porque o presbítero falou na escola dominical, no ensino da ministração da palavra, mas porque dentro de você existe o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e você faz isso com alegria. Por isso Davi foi visto, mesmo estando lá cuidando, meu irmão, do rebanho do seu pai, porque ele estava sendo obediente. Veja que na escolha, quando Samuel vai lá para ungir o rei, veja que na escolha, o Jessé nem imaginava que era Davizinho, o Davi que estava lá, cuidando do rebanho, saiu colocando os mais fortes, os mais bonitos. Não é isso não. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Nós olhamos a aparência, irmão. Quantos de nós, eu queria que fosse assim, eu queria que o casamento da minha filha fosse com fulana, ele tem um emprego bom, né? É um bom partido, como dizia antigamente, não era assim? Antigamente, né? É um bom partido. Fulano não tem estudo. Quantos casamentos a gente já viu, irmãos? De pessoas que têm uma formação, uma boa palavra, muito educado, um homem fino. Aí vê aquele totalmente rude, e a gente vê o casamento daquele educado que não durou.
E aquele rude, aquele que tem pouco estudo, mas é temente a Deus, obediente, amável com a esposa, zeloso com a casa, cumpre com seus compromissos, paga quem deve. E de repente você vê aquele que tem, aparentemente, seria o melhor partido, não tem caráter, compra e não paga, está andando na rua aí com um carrão e de repente vem a justiça aí, toma o carro porque ficou devendo, não pagou. Quantos? Eu conheço. Vive de aparência. Então, meus irmãos, quando nós olhamos que o refugiasse no Senhor, conforme está na palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus está com a sua graça lhe dando repouso, descanso, repouso. Você não fica desejando o que você não vai ter. Você vai desejar aquilo que Deus na sua palavra já colocou no seu coração. E você sabe que vai chegar no tempo certo. Aí você vai sentir como uma mulher grávida. Você vai sentir-se grávido daquilo que Deus prometeu. Você está esperando dar luz. Você crê. Mulher grávida, ela sabe que ela está grávida. Ela está só esperando um tempo. Assim é a fé. Você crê e você está esperando o tempo de Deus, em silêncio. E você está louvando a Deus, agradecendo pela sua bênção. Não é assim? Então faça isso, refugie-se no Senhor. Saiba que aqui pode ser lugar de refúgio. Procure vir para a escola dominical, para os cultos, se envolva. Traga pessoas, diga o que Deus está fazendo aqui, como o seu coração está alegre pelo agir de Deus na vida da igreja. Comece a falar bem de tudo que Deus tem feito, divulgando, engrandecendo o nome do Senhor, testemunhando dos feitos do Senhor, pois Ele se agrada disto. Que o Senhor Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos estar nesta noite recebendo com gratidão esta palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém.